Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bom dia. Espero que vocês tenham aí passado bem de ontem para hoje. Bom, hoje aqui em São Paulo, né, a temperatura caiu, graças a Deus, né? Assim, até já choveu um pouquinho, sabe? Mas assim, é uma chuvinha muito tímida. Sabe aquela chuvinha que cai, mas parece que está pedindo desculpas? Essa chuva. Mas assim, ela é bem-vinda, porque nos últimos dias aqui, bom, o tempo está extremamente seco, né? E essa secura traz uma série de consequências aí para a nossa saúde, né? Enfim, eu já até tentei estudar esse negócio, mas definitivamente eu não tenho paciência com essas questões técnicas do clima, né? Mas eu tenho uma amiga de Londrina, né, a Daisy, que é professora na universidade lá em Londrina, e é uma especialista em climatologia, né? Uma pessoa muito inteligente, muito capaz, e já estudou em vários lugares, né? Já estudou na França, enfim, é uma conhecedora aí com profundidade do tema, né? Esposa de um grande amigo meu, que é o Silvio Grimaldo, né? E olha, quando eu escuto a Deise falar, assim, é uma coisa incrível, né? Quer dizer, o que a climatologia tem conseguido aí em termos de benefícios para a vida humana, né? Olha, tudo que a Deise sempre conta, olha, são coisas incríveis, né? Mas assim, ela é uma verdadeira cientista, né? Mas eu não, eu sou só um observador do tempo, né? Na verdade, mais que um observador, eu sou um espectador, né? Espectador com X, ou seja, aquele que permanece na expectativa, né? E na expectativa do frio, claro, sempre do frio, né? E vamos concordar, né? Aqui no Sudeste é uma expectativa que está sempre aí a um passo da frustração. Bom, mas ontem eu falava para vocês, no início do áudio, a respeito do silêncio, né? Da necessidade de silêncio e de como nós somos aí atacados pelo barulho, né? Pelo ruído das notícias, né? E dos comentários a respeito das notícias, né? Quer dizer, é um palavreado, uma verbosidade superficial, vazia, né? Muitas vezes ardilosa, né? E eu falava de como o escritor, o intelectual, ele tem de construir uma linguagem eterna, né? Uma linguagem que seja o oposto do que é a linguagem do jornalismo e da propaganda, se ele quiser ser lido para sempre, né? Se ele realmente desejar que a sua mensagem não se transforme num discurso vago, ambíguo, impreciso, vulgar, né? E, claro, também efêmero, transitório, né? Bom, mas assim, para alcançar uma linguagem como essa, né? Bom, isso só é possível com silêncio, né? Mas um silêncio que é muito mais do que não falar, tá? Um silêncio que é muito mais do que não querer que não falem conosco, do que não querer que falem conosco, tá? É um silêncio que é muito mais do que simplesmente não perder tempo com notícias aí estúpidas e inúteis, né? Quer dizer, aliás, é muito interessante, né? Quer dizer, como em torno da palavra silêncio se formou como que uma ideia negativa, né? No sentido de que o silêncio está sempre relacionado à perda de alguma coisa, né? Ao vazio ou até mesmo à própria morte, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, né, e a gente ouvia muito rádio em casa, e às vezes, por uma falha da transmissão, acontecia o que meu pai chamava de ar morto, né? Quer dizer, quando acontecia da transmissão
silenciar por alguns poucos segundos, né? Então nós estávamos lá ouvindo o rádio e, bom, a gente ficava na expectativa de que o som retornasse, né? Mas aqueles segundos eram angustiantes, né? Quer dizer, seria como se hoje aí, no meio de uma transmissão ao vivo no YouTube, o apresentador ficasse subitamente mudo, né? Olhando para a câmera sem nenhuma reação, para a câmera sem nenhuma reação, nenhuma palavra, né? Mas vejam, com o rádio era mais aterrador, né? Por quê? Porque nós não tínhamos a imagem, de maneira que era como se tudo realmente tivesse sucumbido, né? Como se o ar estivesse morto, né? Mas vejam que essa expressão, ar morto, bom, ela está repleta de sentido negativo. Como se o silêncio fosse aí uma coisa oca, um vazio que ocupa o lugar da vida, né? Um vazio que expulsa a vida, né? Um nada que brota, né, entre os momentos da vida, ou que interrompe, né, o processo da vida, né? Mas vejam, a gente precisa mudar essa ideia, né? Nós precisamos perder o medo do silêncio, né? A gente deve ter medo do mutismo, né? Quer dizer, a mudez no sentido de a ausência da necessidade de se expressar, né? A mudez como sinônimo de imobilidade, de ataraxia diante da vida. Isso sim nós devemos temer, né? Mas não o silêncio. Quer dizer, no silêncio a vida cresce, né? Nós não ouvimos a natureza percorrer os seus ciclos, né? Nós não ouvimos o crescimento de uma criança que mês a mês cresce, né? Cresce não só em estatura, em tamanho, mas também em consciência, né? Mas está tudo ali, quer dizer, toda a vida está germinando a cada dia, né? Quer dizer, é nesse silêncio que nós precisamos penetrar, né? Nós precisamos participar desse silêncio, né? A tagarelice, o ruído constante das palavras vazias, né? A tagarelice dissipa as nossas forças, né? Dissipa, dilapida a nossa capacidade de criar, né? Mas o silêncio não. Quer dizer, o silêncio funciona como um permanente regenerador das nossas forças, né? Pense um pouco, né? Quer dizer, neste exato momento, né, por toda a face da Terra, há milhares e milhares de religiosos, de monges, né, de diferentes religiões, que estão imersos no silêncio, né? E vejam, eles não fizeram essa opção para fugir da retórica do mundo. Não. Quer dizer, não foi uma opção negativa, mas foi uma opção positiva, né? Eles fizeram essa opção para penetrar profundamente no silêncio que move, que gera a vida, né? É por isso que para eles o silêncio não é negativo. Não, mas o silêncio é uma cerimônia em que eles se encontram com a verdade, né? Quer dizer, eles se encontram com o poder regenerador do silêncio, né? Com o consolo e com a alegria do silêncio, né? Eu não sei se vocês já assistiram a um documentário chamado Into Great Silence, dirigido pelo Philip Groening. É um diretor alemão, né? Eu me lembro de ter visto uma versão com legendas em português no YouTube, mas isso faz muitos anos, né? Aqui no Brasil, acho que chamaram o documentário de O Grande Silêncio. Mas essa tradução empobrece o título. Por quê? Porque o documentário realmente penetra no grande silêncio, né? O Groening vai mostrar ali o dia a dia de uma cartucha na Europa, né? Os cartuchos, para quem não sabe, bom, eles formam uma ordem religiosa católica muito antiga, né? Criada aí
em 1080 e pouco por São Bruno, né? E esses monges fazem voto de silêncio, ou seja, eles só falam, só conversam em momentos muito específicos, né? E ali, dentro da cartucha, bom, a primeira coisa que a gente percebe é como o silêncio interfere na própria percepção da passagem do tempo, né? Quer dizer, o silêncio ali não é um vácuo, não é um ar morto, né? Não, mas é a quietude em que tudo sempre germina, né? Em termos materiais e em termos espirituais, né? Quer dizer, o silêncio é uma outra forma de perceber o que é a vida, o que é o movimento da vida e o movimento da nossa mente, né? Tudo se modifica dentro do silêncio. Assim, para vocês terem uma ideia, né, de como a própria noção de tempo se modifica quando a gente está aí submerso no silêncio, né? Bom, o Philip Groening teve a ideia de fazer o documentário e então mandou uma carta para o prior, né, para o superior lá da, da cartucha, né? Bom, e o prior respondeu dizendo que ele precisava de tempo para pensar, né? Então, assim, o Groening escreveu a primeira carta em 1984. Bom, aí o prior respondeu dizendo que ele precisava de tempo para pensar. E aí ele mandou a permissão para o Groening, né, dizendo que tudo bem, ele podia ir lá gravar o filme. Ele mandou a permissão 16 anos depois. Tá? 16 anos depois. Então, assim, é outra percepção do que é o tempo, né, meus caros? Completamente diferente da nossa. E, bom, enfim, o documentário é belíssimo, né? E permite que a gente comece aí a compreender o silêncio como uma experiência pessoal. Quer dizer, uma experiência que abre uma passagem, né? Que nos faz perceber que há qualidades na vida que são incorpóreas, que são impalpáveis, que são imateriais, né? E ao mesmo tempo são criadoras, né? São fecundantes, né? Então, assim, nós precisamos buscar esse silêncio, né? Vocês precisam construir períodos diários de silêncio, né? Durante os quais você, vocês possam se encontrar com o que realmente vocês pensam, né? Quer dizer, períodos durante os quais vocês possam encontrar não só o que vocês querem dizer, né, mas também as palavras com as quais vocês podem efetivamente dizer o que vocês desejam, o que vocês precisam. E essas palavras, elas não nascem no meio da balbúrdia, no meio da confusão, no meio da tagarelice sem fim, né? Quer dizer, é só no silêncio que você vai conseguir ver você mesmo como se olhasse para um espelho, né? Então, devagar, sem pressa, né, conhecer esse que é o seu verdadeiro eu, né? Esse verdadeiro eu que quer falar, que quer se expressar, mas que está aí sempre sufocado pela verborreia do mundo, né? Quer dizer, só a experiência do silêncio vai permitir que vocês olhem para dentro de vocês mesmos, né? E também aprendam a olhar para os outros, né? Aprendam a compreender o que é que se esconde sob a aparência de todos os homens, né? Eu sei que para muitos de vocês, né, que estão aí presos na loucura do mundo, né, que estão aí acorrentados na verborreia do mundo, bom, vai ser difícil no começo criar esses blocos diários de silêncio, né? Quer dizer, é um lento aprendizado, né? E um aprendizado em que você precisa aprender a amar o silêncio, né?
e a dialogar com o silêncio. Mas eu garanto para vocês que os frutos virão, né? Os frutos vão surgir, né? E não só na forma de ideias e de palavras, mas também de um grande amadurecimento. É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês e amanhã estamos aqui de volta, tá bom? Tudo de bom.